Em uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho, foi revelado que em cada 5 pessoas empregadas já sofreu algum tipo de violência ou assédio no ambiente de trabalho. Isso significa 743 milhões de pessoas em todo o mundo. Seja físico, psicológico ou sexual, o assédio é uma violação de direitos. E o que ele pode causar nas pessoas que sofrem com isso? Como que uma vítima, por exemplo, pode denunciar o seu abusador? Quem nos ajuda a responder às questões jurídicas e psicológicas sobre o tema é a advogada especialista em Direito do Trabalho, Amanda Caputo, e o psicólogo Paulo Siqueira. Pauta dupla com 2 queridos, coisa boa demais. Sejam bem-vindos ao Santa Receita, mais uma vez. Boa tarde, Abi. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, pessoal de casa. Que demais! E num assunto tão importante, né? Eu acho que é um tema que muitas pessoas tinham até receio de falar. Vocês sentem isso? Por exemplo, você, que geralmente pergunta para as pessoas assim, como é que foi no seu trabalho, né? Quando você se desligou, estava tudo bem? Você sente que as pessoas ainda têm aquele medo de falar e de achar que de repente está acusando sem fundamento, por exemplo? Você sente isso? Sim, antes de iniciarmos, parabéns para todos nós, para o pessoal de casa, que levanta todo dia da cama para fazer um mundo melhor. Exato, parabéns, doutor, parabéns para todos nós. vocês. Não é? Bom, acredito que o doutor Paulo também vai complementar, mas ainda é um assunto muito complexo, ainda é um assunto que intimida muita gente e é um assunto onde a gente pega na ferida, né, doutor Paulo? Pega na ferida, pega no emocional, porque 1/3 do nosso dia, pelo menos, né, é dentro do trabalho. Eu estava falando com a doutora ali atrás, né, que tem às vezes pacientes que chegam e não percebem que eles estão passando por um assédio no trabalho. Porque falta essa cultura da gente entender primeiro as nossas emoções e depois entender o que é um assédio no trabalho, que muitas pessoas não sabem o que é e que às vezes estão ali no consultório e falam, aí, peraí, volta aí. Volta essa parte aí. Você se sente bem com isso? Porque mesmo que a pessoa não saiba o que é um assédio no trabalho, ela vai sofrer da mesma forma. Só que ela não vai ter ciência de onde está vindo a origem daquela ansiedade, daquela tristeza dela. Do descontentamento, Exato. de não querer ir trabalhar, né? De acordar e falar, eu preciso, mas eu não queria estar lá. Exato. Muito bom. Como que a gente consegue, por exemplo, falar assim, isso é um assédio sexual? O que é um assédio sexual? Eu acredito, Abi, que antes de iniciarmos o trabalho, o doutor Paulo vai me ajudar nessa missão. Por sinal, eu estou muito contente com esse bate-papo coletivo aqui hoje. Acredito que seja muito produtivo para todos nós, para o pessoal de casa, enfim. A gente tem que ter em mente o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, o que é um assédio psicológico. Então, assim, são diversos tipos de assédio que atingem o trabalhador e que pode vir tanto de um colega com um nível hierárquico igual, pode vir de um superior, pode vir de um fornecedor. Então, são todos os assédios, são todas as atitudes que atingem o trabalhador dentro da empresa. Então, tá trabalhando e é atingido por esse assédio dentro do trabalho, é caracterizado como dano. Esse dano psíquico, esse assédio sexual, enfim. A gente tem que entender que é tudo que acontece dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Né, doutor Paulo? Exato. Enfim. São essas características. E quais são as diferenças básicas, entre eles, né? Bom, a gente já disse aqui que pode partir de um colega, de um fornecedor, de um chefe. E me dá um exemplo, Abi, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de assédio no trabalho? Vem todo tipo, né? Tanto o sexual, que seria, de repente, você tá fazendo algum trabalho, chega alguém muito próximo do seu corpo, próximo do seu ouvido, né? Fica te olhando muito proximamente, perto do olho, que te incomode, que não é uma coisa de... Não é uma pessoa falando, ai, escuta aqui. É diferente, né? Que tem pessoas que têm o toque mesmo e precisam tocar na outra. Mas você sente incomodada, você começa a sentir vergonha, por exemplo. Então, acho que é algo que chega próximo demais. Passou aquele nível do limite, por exemplo. Geralmente, né, doutor Paulo, o assédio, o sexual, ele tem um pouco mais de contato físico, né? Ele exige um pouco mais de contato físico, ou ele tem alguma piadinha vexatória. E assim, as mulheres são o público-alvo. Né? Eu estava vendo uma pesquisa, até não me lembro agora, mas mostrava assim que 80% dos assédios sexuais no trabalho são de mulheres. Sim. Para mais, né? Muito raramente é de homens, né? Mas a mulher, ela acaba sofrendo muito. E é importante falar, né, doutora, que um elogio,
é muito diferente de um assédio. Exato. Né? É muito diferente o jeito de falar, a malícia, você percebe. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento, esse entender sem medo da pessoa ver, não, peraí, é diferente. Esse jeito que a pessoa... Eu sempre gosto de falar, se veja em cima de um palco, como se você estivesse assistindo um teatro. E se coloque como personagem desse teatro, mas se coloque como neutro. E veja esse teatro, em qualquer situação de assédio. Você, neutro, vendo como espectador esse teatro que é teu, quando você faz, né, essa imaginação, como que você veria essa situação? Essa situação incomodaria esse personagem que você está vendo? Essa situação é legal? É confortante? Porque muitas vezes quando a gente está dentro dessa situação, a gente não consegue perceber. Então muitas vezes a gente precisa fazer esse exercício de se colocar por fora e muitas vezes se colocar por fora também é compartilhar com outras pessoas, Sim, né, doutora? Porque... Pra você ver se a pessoa também vai sentir aquilo, né? Exato. E eu acho que muito é coisa de criação. Sim. Por exemplo, a gente foi criado a respeitar muito as hierarquias. Então, quando a gente vê assim, mas é o meu chefe, mas é o meu diretor, por exemplo, parece que aquela pessoa, ela está muito acima de você e o que ela falar, você tem que cumprir. Então, como que eu vou indagar e falar assim, não, mas eu acho que ele foi ríspido comigo, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas você sabe quem eu sou, né? Você sabe qual é a minha função aqui? E a gente esquece que todos somos seres humanos e temos os mesmos direitos. Existem as funções, né? Mas ele não pode tratar você com falta de respeito por isso. Mas, como a gente foi criado, eu acho, com aquela coisa de educação, de respeitar e não sei o que, às vezes a gente deixa passar. Eu acho que é difícil a gente entender quando é que chega a ser um assédio, por exemplo. Então, a primeira atitude que o assediado tem é a negação. Que vocês acabaram de falar. É só uma brincadeirinha. O que até os colegas falam, é só uma brincadeirinha, deixa pra lá. Ou então, ele tá brincando, ou não tem maldade. Não, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessa. É uma negação das pessoas ao redor e uma negação para si mesmo. Não, isso não é um assédio, não passou dos limites. Então, o primeiro comportamento é esse, é o que o Dr. Paulo disse. A nossa cultura tem por si só de nós acharmos natural. Sim. Então, pelo superior e hierárquico, com medo da opressão, com medo da própria perseguição dentro da empresa, do trabalho, nós suprimimos. E falando no público-alvo, além das mulheres, as pesquisas apontam os idosos, o público homossexual, não é? As grávidas, os negros. Então, a minoria também, ela sofre o assédio moral. Então, a nossa população está focada no assédio sexual. Mas e o assédio moral? O que é um assédio moral? Vou dar um exemplo peculiar, tá? Você é contratado por uma função, principalmente órgão público, né? E você é deixado de lado. O seu chefe não te delega nada. Você fica o dia inteiro de pernas pro ar, enquanto você está sobrecarregado, a AB não tem nada para fazer. Ou então, AB, eu vou te estabelecer metas que você nunca vai conseguir cumprir. Eu vou te sobrecarregar de trabalho. Isso é um assédio moral. Ou eu não vou te passar nada, ou eu vou te sobrecarregar. Ou então, vocês lembram que a gente já comentou aqui no programa sobre eu fazer você descarregar um caminhão de arroz aqui como apresentadora? Então, é exigir forças a mais do que você foi contratada para fazer, né? Do que a sua função exige. Então, o assédio moral, ele é muito abrangente. Fofocas no trabalho. Eu vou inventar aqui, doutor, uma fofoca, né? Um boato sobre a sua mãe. Isso é um assédio moral. Então, é repetitivo também, né? Exatamente, ele é repetitivo. E ele causa danos psíquicos, ele causa doenças no trabalhador. E essas doenças, interessante, tá? Elas podem ser caracterizadas como doenças do trabalho, afastar o trabalhador, que vai ser aberto um CAT para ele, um comunicado de acidente do trabalho, e ele pode até receber o benefício previdenciário. Então, essas doenças laborais, elas vão afastar o trabalhador, que vai né, se recolher para se tratar, e vai receber o auxílio previdenciário. E aí, quando ele voltar, ele vai estar tão abalado, ele vai estar tão... Dr. Paulo até pode nos falar melhor do estado psicológico que o paciente fica, não é? Sim. Eu trabalho, em um dos meus trabalhos hoje, com vítimas de assédio sexual, e eu vejo como é difícil para elas. E pode ser readaptado, pode ser colocado num setor diferente. O difícil é quando não há setores diferentes para serem colocados. E aí fazer o quê, né? Léo tem uma perguntinha para vocês. Tem uma perguntinha. Para os dois, na verdade, assim,
como que a gente mede, por exemplo, a pessoa sofreu assédio dentro da sua empresa e ela procurou o doutor, né? Com problema psicológico, procurou o doutor. O doutor fez lá o trabalho dele de forma brilhante, encorajou essa pessoa a tomar algum tipo de atitude diretamente com a empresa, ou a procurar um advogado, procura a doutora como advogada, né? E aí requer um tipo de indenização, por exemplo. Como é que a gente mede isso? Porque dificilmente é o tipo de situação que a gente, por exemplo, não tem prova, né? Assim, a palavra da mulher vale acima de qualquer coisa, é óbvio, né? Mas como é que a gente mede isso na questão financeira? Porque a pessoa precisa ser ressarcida financeiramente, porque ela precisou de um tratamento. Ela não só foi abalada financeiramente, mas também psicologicamente. Como é que a gente mede isso aí? Acho que você vai responder melhor isso, né, doutora? Vamos responder melhor. Aí a gente já está entrando na esfera da responsabilização. Sim. O que acontece? A vítima pode procurar o judiciário, procure sempre uma advogada, pessoal de casa, sem indicações, Léo. Enfim, procure sempre o seu advogado, que pode orientá-lo melhor, pessoal de casa, mas procure o judiciário, né? E lá você vai apresentar as provas que você tem. O dano moral, né, é muito peculiar e muito difícil de ser comprovado, mas eu já instruo o pessoal de casa. Guarde sempre os e-mails, os prints, os bilhetinhos. Gravar conversas pode ser? Pode. É aceito. Mesmo que o interlocutor não tenha anuência, é aceito, tá? Então, grave. E você tem que documentar tudo aquilo. E as testemunhas também são válidas, né? Então, as testemunhas são válidas. E você vai levar tudo aquilo para o juiz. Além da rescisão indireta, que a gente sempre fala aqui que a rescisão indireta é super famosa no Santa Receita, doutor Paulo. Sim. Assista rescisão indireta, que é aquela que você demite o seu empregador, porque ele está descumprindo as normas contratuais. Além da rescisão indireta, você ainda pode ser ressarcido pelo seu dano material. O que é seu dano material? O tratamento com o doutor Paulo, com o seu psicólogo, o tratamento com o seu psiquiatra, a sua medicação, a sua terapia ocupacional, enfim, todo esse gasto que você teve, né? Você pode ser ressarcido da empresa. E também o seu dano moral. Aí o Léo perguntou, mas como que é oferido? É a critério do juiz. É o judiciário que vai oferir conforme o dano, conforme a extensão do seu dano. E nesse caso, por exemplo, a gente está falando como se a empresa fosse de um dono, né? E eu estivesse falando desse dono. Mas e se a empresa tem uma direção, mas um dos superiores fez isso? Quem paga com a conta? O superior ou a empresa? Vamos lá, Abi, é importante a gente lembrar que todos os funcionários e empregados da empresa são subordinados a ela e, obviamente, a empresa é responsável por todos eles. Então, todo ato que o funcionário cometer é responsabilidade da empresa. Eu vou dar um exemplo bem banal. A AB saiu daqui hoje dirigindo a van com o Léo, porque eles resolveram fazer uma reportagem fora daqui. Os dois resolveram dirigir. A AB bate o carro e acaba ferindo alguém. De quem é a responsabilidade? Da TV Aparecida. É a mesma coisa com qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de funcionário, certo? Então, o funcionário cometeu o assédio, cometeu o dano, quem responde é a empresa nos termos patrimoniais. Ah, mas quem cometeu o ato foi o funcionário. Ok, ele vai responder também na esfera civil e na esfera criminal. Na esfera patrimonial, são os danos materiais e os danos morais, quem responde é a empresa. Boa. A gente tem um depoimento, mas antes eu queria só falar um pouquinho com o Paulo. Como é que as pessoas ficam, né? Quando elas são assediadas? Como que elas chegam até você e como que é possível ajudar essas pessoas? Sim, quando a pessoa sofre um assédio no trabalho, parece que a gente está sendo exagerado, mas é realmente assim catastrófico emocionalmente para a pessoa. Principalmente porque nós somos criados sem entender as nossas emoções. Quando eu venho aqui, eu sempre falo isso, né? Autoconhecimento, entender as nossas emoções é muito importante. Porque a partir do momento que eu entendo as minhas emoções, eu consigo entender a do outro. E entender a do outro é entender até as intenções que ele tem. Ninguém está livre de assédio. Por mais que você tenha uma inteligência emocional, ter uma inteligência emocional não é você não sentir as suas emoções. Você vai continuar sentindo como qualquer outra pessoa, você vai sofrer um assédio como qualquer outra pessoa, mas você vai saber trabalhar melhor com isso, você vai ter um respaldo melhor
de si e das pessoas que você precisa buscar ajuda, como a doutora Amanda falou, e isso vai te fortalecer para você seguir em frente. Porém, como eu falei, infelizmente, a maioria de nós não temos uma matéria na escola, né? E, infelizmente, de aprender a lidar com as nossas emoções. Então, quando a pessoa ela passa por um assédio, é catastrófico, muitas vezes, emocionalmente. Imagina, no caso, o que parece que não é comum, mas infelizmente é comum, uma mulher, que ela sofreu na tua infância, né? Um abuso sexual. E ela aprendeu ali que, através, quando ela tentou falar com alguém ou quando ela não entendia, ela se calou. Porque toda essa questão que você falou, hierárquica. Não, até parece, seu padrasto, ou teu pai, ou teu tio, ou qualquer outra pessoa, jamais faria isso. Ela aprendeu naquele momento a se calar. E muitas vezes acontece, a gente pega casos desse no consultório, que quando a pessoa ela sofre um assédio no trabalho, um assédio sexual, a primeira coisa que ela faz é se calar. Porque ela aprendeu lá atrás que ela tem que se calar, que ninguém vai dar ouvido para ela. E aí gera uma questão de medo, né? Gera uma questão de insegurança. Então, assim, apesar de ter toda, né, e porque assim, eu imagino também que até o processo jurídico vai gerar na pessoa um desgaste emocional muito grande, porque gera expectativa, gera medo, gera questão em quem que eu posso confiar, em quem que eu posso falar. Não são todas as pessoas que vão, eu acredito que vão querer estar do lado. Amizades, decepções acontecem nesse processo, eu acredito, né, pelos casos que eu acompanho dentro do consultório. Então, assim, a pessoa ela vai precisar se reestruturar ali, mas a gente precisa entender que toda dor, ela gera cicatriz. Mas a questão é, o que eu vou fazer com essa dor? Esse é o grande diferencial. E ter uma inteligência emocional, você conhecer os teus sentimentos, as tuas emoções, é você se colocar realmente como protagonista da tua história. O que eu vou fazer com essa dor? Será que eu vou conseguir me levantar com esta dor ou não? É por isso que a gente precisa entender que a gente não vai conseguir, muitas das vezes, porque nós não somos uma ilha, né? Nós precisamos das conexões, a gente vai precisar das pessoas, da família, dos amigos, dos profissionais competentes para nos ajudar a levantar. Porque sozinho a gente não pode, a gente vai ter que realmente estender as mãos e falar, gente, me ajuda aqui porque eu não estou conseguindo. A gente tem um depoimento de cara e coragem aqui pra gente ouvir um pouquinho, vamos assistir. Boa tarde, Abi, boa tarde, Léo. Meu nome é Mariana e hoje, infelizmente, eu venho falar de uma situação muito triste que é o assédio. Nós mulheres passamos por diversas situações de assédio ao longo de toda a nossa vida. E tratando-se de situações de assédio no trabalho, eu já passei por algumas coisas. Uma, inclusive, quando eu ainda era menor de idade, trabalhava em um restaurante, estava limpando o balcão e um homem de mais de 50 anos começou a subir as mãos pelos meus braços, dizendo que eu era tão nova, tão inexperiente, que eu seria muito feliz ao lado de um homem como ele. Depois de diversas outras situações, quando eu me tornei maior de idade, em uma delas no emprego, onde o patrão me assediou sexualmente e disse que eu só poderia continuar na empresa se eu me acostumasse com certos favores que eu teria que prestar para ele e para os funcionários. A partir daquele dia eu não voltei mais na empresa, me senti altamente ofendida, tanto como pessoa quanto mulher. E fica nas entrelinhas, né? Coisas que nós passamos no dia a dia, em pleno 2023, e temos que passar por situações de assédio moral e sexual em nossos trabalhos. Muito obrigada a você por compartilhar, né? E obrigada pela coragem. Eu acho que é bem o que o Paulo falou agora. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ajudar outras pessoas, eu acho que é o que ela está fazendo hoje, a denunciar, a se pôr, a dizer, olha, gente, está errado, isso está errado, né? Eu queria que vocês finalizassem um pouquinho para falar isso sobre o depoimento da Mariana e falassem para as pessoas em casa, se elas sentirem, por exemplo, uma chantagem, né? Se doeu, se incomodou, o que elas devem fazer? Começa? Não, eu gostei muito, eu vou levar aqui para o coração e para a vida, porque toda vez que eu venho nesse programa eu aprendo. E hoje eu aprendi novamente. Obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço, aprendi muito. Pessoal de casa, seja protagonista da sua vida, não é? Independentemente se o seu agressor, né? Se o seu assediador vai ter uma punição ou não, não deixe para lá. Nunca deixe para lá aquilo que te incomoda, aquilo que te faz mal, aquele que te desrespeitou, não é? Seja exemplo para a sociedade, seja exemplo para você. Lute, como eu sempre falo aqui, lute pelo seu direito, não é? Nunca deixe que te façam mal. E eu acredito que seja muito importante falarmos uma última questão. Como é que a gente faz para fazer tudo acontecer? Primeira coisa, entre em contato
com o seu superior hierárquico, com o serviço de atendimento ao consumidor da sua empresa, com o sindicato da sua categoria, né? Ou até mesmo com o Ministério Público, faça um boletim de ocorrência e, principalmente, tenha sempre contato com a sua família, com seus amigos, peça ajuda. Como o Dr. Paulo disse, nós não somos uma ilha. Isso é muito importante. Então, pessoal de casa, não desista de si mesmo, lute pelos seus direitos, isso é muito importante. Tá joia? Joia, obrigada. E você, Paulinho? Eu quero encerrar novamente com aquele lúdico que eu falei, de você se colocar como plateia da tua vida, como se a sua vida fosse um teatro, como se a sua vida fosse um cinema. Se coloque e tente enxergar, porque se te machuca, se tá te incomodando, se você tá sentindo que você não está bem, é porque algo precisa ser mexido, né? E se olhe com carinho, não se culpe. Se coloque realmente como uma pessoa que precisa ser feliz. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui nesta vida para sermos cada vez melhores. E a gente precisa também ser protagonista disso para si e para os outros. Então se coloque, olha a tua história. Como que está a tua história hoje? Como que está a tua vida? Como que está esse script? Tá legal? Se não tá, tá na hora de começar a procurar uma ajuda, né? Seja do psicólogo, psiquiatra, do advogado, seja de quem for. Por você, pela sua saúde, né? Última interrupção, né? Com licença. Mas um super beijo para os meus amigos de Queluz, da Câmara dos Vereadores. Eu prometi que eu ia mandar um beijinho. Se eu chegar lá amanhã, não tem nem pãozinho com café com leite para mim. Opa, então beijo para todos vocês, minha gente. E aproveite, você de casa, se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, a gente volta a falar, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Aproveite para seguir os dois, ó, amanda.caputo.10 e o do Paulo, @psicopaulosiqueira, no Instagram e o da Mandinha no Facebook. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Obrigado, obrigado, Léo. Muito obrigada. Coisa linda. Beijo. Coisa linda. Minha gente, é importante a gente pensar nesse tema e pensar que para tudo na vida existe uma ética, né? Existe a ética do trabalho. Então, todos os dias a gente tem que lutar para ser ético. Ninguém vai ser ético 100%, mas a gente pode ser 99%. E se você percebeu que alguma coisa está errada, dá uma olhada, vê se aquilo está dentro do que você aprendeu, dentro daquilo que serve para o ser humano, independente da função, né, da pessoa que está no seu trabalho. Todos temos os mesmos direitos. Nós temos os deveres e os mesmos direitos, independente da função. Então, não tenha medo, viu, minha gente? Chega mais,